Então, boa tarde a todas e a todos, boa tarde a todas as pessoas. Esta aqui é uma atividade do Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema, é um trabalho remoto, faz parte do projeto Refletindo sobre Língua, Literatura e Sociedade. O tema de hoje é Discurso e Tensões Raciais. O tema será desenvolvido pelo professor Welton. O professor Welton é bacharel em letras, mestre em linguística e doutorando em linguística pela Unicamp. E ele vai usar a perspectiva para refletir sobre o tema de hoje e da análise do discurso. Então, acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Welton. Gostaria de reforçar aqui nesse momento que aqueles e aquelas que quiserem fazer algum tipo de comentário ou perguntas, eu estou aqui com a minha caneta na mão, tem um papel aqui do meu lado, escreva no chat que eu anotarei, e assim que terminar a fala do professor Welton, eu vou transmitir para ele as perguntas e comentários. Tá certo? Então tá contigo, caro amigo. Obrigado, Léo, pela apresentação. Bom, pessoal, estou reforçando que essa é uma atividade feita para os alunos do Instituto Federal de Alagoas, como o Léo contou. É uma atividade remota que a gente está desenvolvendo por conta dessa situação da pandemia, mas é um assunto que interessa muita gente, e nesse sentido, quem quiser ficar à vontade para participar, né? Inclusive para fazer perguntas, críticas, adendos, acréscimos, etc. Como o Léo falou, hoje o assunto é discurso e tensões raciais, né? Eu vou falar do ponto de vista da análise do discurso, né, que é uma teoria do discurso da linguagem, que é a teoria com a qual eu venho trabalhando há muito tempo, então frequentemente eu falo desse lugar, né? E a gente hoje vai falar sobre um processo discursivo que eu estou tentando descrever nos meus trabalhos, paralelamente ao desenvolvimento da minha tese, lá no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, né? Esse processo ele tem a ver com grandes marcadores de diferença, como raça, gênero, sexualidade e também classe, que é uma coisa com a qual a gente já trabalha. Hoje, para deixar a fala um pouquinho mais delimitada, né, e menos longa, a gente vai focalizar essa questão da raça, mas também por alguns acontecimentos recentes que têm me envolvido e sobre o qual eu gostaria de falar rapidinho no final, né? Então, a gente vai falar sobre esse processo que eu estou chamando de produção discursiva do falso simétrico, né? Então, a gente vai falar de coisas, por exemplo, como racismo reverso, né? Que estão em grande circulação por aí, e tentar dar uma nuance teórica para o tratamento disso. Muita gente já tem falado sobre isso no âmbito da sociologia, da antropologia, da psicologia também, né? Mas é importante fazer esse gesto do ponto de vista da análise do discurso para a gente pensar especificamente a questão da produção do sentido, né? A análise do discurso é uma teoria semântica, então ela vai se interessar como que a gente atribui sentido para as coisas. Então é basicamente desse ponto de vista que eu vou falar. E eu acho que o que de novo tem a acrescentar nas discussões que já estão rolando por aí sobre a questão do racismo reverso, de tudo que está nesse campo semântico, é uma concepção de sujeito, né? Então, eu vou começar por aí falando dessa concepção de sujeito da análise do discurso e como que ela permite a gente pensar essa questão que está aí colocada, né? Então, bom, a gente vai falar em sujeito, primeiramente, vamos falar em indivíduo, né? Quando a gente fala em indivíduo, comumente, parece que a gente está atribuindo uma coisa a uma dimensão muito específica, muito singular, muito única, né? É como se fosse uma coisa de uma pessoa só. Quando a gente já traz essa categoria para a noção do sujeito, a gente já está remetendo, né, à questão da sujeição. Então, quer dizer, que o indivíduo ele não é livre para agir como quiser, mas ele está sujeito a determinadas coisas, né? E isso se confirma quando a gente vai comentar que esse sujeito ele é constituído pelo social. É impossível que alguém exista enquanto sujeito se ele não estiver inserido dentro de uma prática social, que é também uma prática discursiva. Então, essa concepção de sujeito que eu vou falar aqui, evitando a noção de indivíduo, é para a gente pensar esse que toma a palavra para falar sobre algo, para dar sentido sobre algo,
sempre inscrito numa posição, né? Numa posição social, né? Primeiramente, mas desdobrando isso numa posição discursiva, ou seja, numa posição em que se atribui sentido às coisas. E aí, para nós análise do discurso, e isso é muito interessante, o sujeito ele é interpelado pela ideologia, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe produção de sentido, não existe sujeito fora da ideologia. A gente está sempre orientado por uma base ideológica, né? Por vezes, essa base ideológica é mais excludente, por vezes, essa base ideológica é mais inclusiva, né? Isso é uma questão. Mas sempre há uma base ideológica, né? E a concepção de sujeito, para além dessa interpelação ideológica, que produz a evidência das posições, né? Esse sujeito ele não está consciente de todos os processos que o afetam o tempo inteiro, né? De modo que, por exemplo, às vezes, a gente fala alguma coisa e depois, só quando alguém vai pontuar para a gente que aquilo era problemático, ou preconceituoso, que a gente vai se dar conta. Isso confirma que nem sempre a gente está consciente de todos os processos que nos afetam. Adiantando um pouquinho a discussão, por exemplo, sobre o racismo, a gente, assim como eu não posso dar o sentido que eu quiser, por exemplo, para a cadeira, já existe uma construção histórica do que seja uma cadeira, eu não posso modificar o sentido da cadeira ao meu bel prazer, né? Há toda uma construção histórica do que seja isso. Então, assim como a gente atribui o sentido da cadeira dessa forma, por exemplo, com o racismo é a mesma coisa. Há toda uma produção histórica, né, que nos, pela ideologia, pela maneira como a ideologia nos afeta, produz efeitos, né, no modo como as nossas palavras vão ser significadas, como nossas palavras vão se inserir em uma determinada estrutura, né? Então, a gente não pode simplesmente mudar, né? Eu, indivíduo sozinho, não posso mudar o que seja racismo. Eu não posso decidir, por exemplo, que uma determinada ofensa não é mais racismo porque eu não quero que seja. Porque há toda uma história por trás, né? Da produção de sentido de determinadas palavras, de determinadas maneiras de se colocar e de se relacionar e etc., que determinam para mim, sem que eu queira, né? O que é o racismo, tá? Isso tudo tem a ver com uma forma de sujeito histórica que a gente vai falar nesse discurso, que nas relações capitalistas atuais, né, é a forma histórica do sujeito de direitos e deveres, né? Não existe sujeito, né? Por isso que a gente fala de sujeito e não indivíduo, a gente está sujeito a essa lógica dos direitos e deveres. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente disser, tudo que a gente fizer, né, vai estar circunscrito a essa lógica dos direitos e deveres. O que isso interessa para a gente? Isso coloca um jurídico em questão. Um jurídico que não é só a lei em si, embora a gente vai falar também de lei aqui hoje, mas um jurídico que permeia todas as relações sociais, colocando hierarquias, né? Posições de dominação, posições de subordinação, e também de resistência, né? Junto à subordinação, tá? Bom, isso tudo, então, está relacionado à maneira como o sujeito é constituído para nós analistas. E entrando, né, ainda que eu não vá me alongar aqui em questões teóricas para o discurso, não é esse o objetivo de hoje, eu vou passar rapidamente por algumas categorias que são importantes, como, por exemplo, a questão dos esquecimentos que constituem o sujeito, né? Quem aí nunca falou uma coisa, né, de uma determinada maneira e de repente se deu conta de que aquilo não era muito legal e reformulou o que disse, né? Então existe... Então vamos retomar, que já chegaram 13 aí, eu acho que tinham 15 mais ou menos, então a gente pode retomar, né? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, tem uma concepção de sujeito aí, que é esse sujeito de direitos e deveres, que ele é constituído por alguns esquecimentos. Então, o primeiro desses esquecimentos é quando a gente diz uma coisa, daqui a pouco a gente para pensar o que a gente disse, ou alguém avisa para a gente percebe que aquilo não foi muito legal, que não era bem o que você queria dizer, né? E você reformula, né? Esse esquecimento, ele é da ordem da enunciação, a gente costuma dizer. Mas existe um outro esquecimento, que ele é mais complexo, digamos assim,
que ele é o esquecimento que coloca o sujeito como se a gente estivesse na origem do dizer, né? Quando a gente nasce, já há uma série de sentidos, há uma história que nos determina na nossa posição, mas a gente se esquece disso para poder tomar a palavra. E aí parece que quando a gente está falando, que as palavras são nossas mesmas, e não que essas palavras já faz parte de toda uma rede de memória que nos constitui enquanto sujeito, né? Quem aí nunca falou, mas isso é minha opinião, né? Na verdade, isso que a gente acha que é a nossa opinião é uma opinião que já está sendo moldada ao longo da história há muito tempo, né? E não uma opinião nossa própria individual, é uma posição subjetiva, digamos assim, tá? E essas ilusões constitutivas que eu falei, esses esquecimentos, a gente precisa esquecer que a gente não é a origem do dizer, que as coisas não podem ser ditas de 1000 maneiras possíveis para a gente poder existir enquanto sujeito, senão a gente não suporta psiquicamente, né? A gente não suporta esse mar de enunciados, a gente não suporta saber que uma coisa pode ser dita de inúmeras e infindáveis maneiras possíveis. A gente tem que parcialmente, né, nos iludir nessa posição para poder tomar a palavra, senão a gente não suporta, né? E tudo isso, então, né, leva a gente à discussão de que tudo, né, que a gente diz está na relação com a história, né? Está na relação com os sentidos que nos determinam, e para isso a gente tem que pensar que a nossa sociedade está estruturada de um modo e não de outro, tá? Porque o que acontece, né? Por que a questão da estrutura, né? Porque como a gente vai tomar essa concepção de sujeito que ele é afetado pela história, né? E ele não é plenamente consciente desse processo, a gente tem que entender os modos como essa estrutura funciona para a gente entender como que esse sujeito está remetido ao social. E é por isso que eu vou fazer brevemente aqui uma discussão sobre essa questão da raça, né? E como ela tem sido pensada. E mais especificamente, o que dessa discussão de raça interessa, né? Nessa concepção de sujeito que eu estou falando e no ponto de vista da análise do discurso. Quando a gente fala de raça, né, vem aí no senso comum alguns embates, né, como a questão de que raça, na verdade, não existe, né, e, enfim, diversas outras coisas. Só que a gente tem que pensar aqui que se biologicamente o ser humano não se divide em raça, né, socialmente a nossa história produziu hierarquias, diferenças, práticas de dominação e de subordinação, né, que fizeram com que essa categoria de raça surgisse como um construto, né? Então, ainda que não exista como biologia, né, a raça humana, ela existe como formas de atribuir sentido ao outro. Esse outro que é de uma etnia diferenciada, esse outro que é de uma cor diferenciada, e etc. E aí eu vou aqui dizer que muitas vezes a gente cai no equívoco de achar que racismo é só aquela ofensa que você faz querendo magoar o outro, né? Querendo ofender o outro, né? Como uma palavra dirigida. Mas essa é apenas uma das dimensões do racismo. Na verdade, o racismo ele tem 3 dimensões sobre a qual eu gostaria de falar rapidamente. A primeira é essa, que é o racismo individual, quando uma pessoa intencionalmente, né, ofende a outra pela cor da sua pele. Tem o racismo institucional, que tem a ver com o funcionamento das instituições. Sobre isso, né, sobre esse racismo institucional, ele já superou o nível do individual, ele já está funcionando nas instituições, né? Ele já foi naturalizado a sua prática. E sobre isso, rapidamente, eu gostaria de citar o Silvio de Almeida, que ele diz o seguinte, né? Só um instante. Ele diz o seguinte, né, que nas instituições, como empresas, por exemplo, né, é preciso adotar políticas antidiscriminatórias permanentes e instituir mecanismos que estabeleçam questionamentos às práticas sociais vigentes, né, nessas instituições ou empresas. Elas não são obrigadas a reproduzir o mundo como ele é. Então é necessário melhorar, né, esse mundo
como postura política. E aí o Silvio de Almeida alerta que isso só vai acontecer se essas instituições forem capazes de mudar a forma como estabelecem um relacionamento com o público, através das campanhas publicitárias, etc. Só que esse mesmo autor vai apontar que mais importante do que ter atenção ao racismo individual, que é esse sobre o qual a gente tem o controle, a intenção, e o racismo institucional, que é esse das instituições, é o racismo estrutural, que é esse racismo que produz a estruturação da nossa sociedade e que produz efeito no modo como a gente vai pensar e atribuir sentido às coisas, às outras pessoas, e etc. Tá? E para isso eu vou citar rapidamente 2 fatos históricos que estruturam a nossa sociedade com relação a essa questão das diferenças raciais e que é impensável para nós saber como seria a sociedade se isso não tivesse acontecido, né? O primeiro é, obviamente, o colonialismo, né? Do qual se derivou a questão da escravidão, por exemplo, que já, como efeito imediato, já produziu a subordinação de determinadas raças e etnias em relação a outras, né? Mais especificamente, a dominação dos europeus sobre todos os outros povos, né? E o segundo, o que derivou a escravidão, obviamente, né? E o segundo é o racismo científico do século XIX, segundo o qual pseudo-teorias científicas, né, legitimaram a suposta subordinação racial dos negros, os indígenas, os africanos e os asiáticos também, né, em relação aos europeus, né? Havia, inclusive, materiais didáticos nas escolas ensinando as crianças como que os negros eram inferiores, por exemplo, né? Então, vejam, todos esses fatos não foram fatos pontuais que aconteceram e passaram, né? Esses fatos produziram um efeito tal na nossa sociedade que a estruturaram de um modo que não tem como mais a gente se livrar disso. Lembram da concepção do sujeito que eu falei? Essa estrutura do social, ela nos afeta nesses esquecimentos. A gente esquece que isso nos afeta e a gente toma a palavra. E é aí que o racismo se constitui enquanto produção de sentidos, tá? Ainda segundo Silvio de Almeida, tem uma citação interessante que é o seguinte: ele diz que pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas, né? Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Então, entender o racismo como estrutura não é pensar assim, o racismo é uma estrutura, então eu não posso fazer nada. Pelo contrário, é reconhecer que ele é uma estrutura, que ele nos afeta, e isso nos dá mais responsabilidade ainda para pensar alternativas diante dessa estrutura que está determinando o social, tá? Entrando agora, finalmente, já devo estar quase batendo o tempo. Quanto tempo eu tenho ainda? Você tem 5 minutos, mas você pode falar mais 10. Obrigado, Léo. Interessante. Um mediador muito, muito gentil. Entrando então no nosso, para não, enfim, né? Depois, se vocês tiverem alguma questão sobre essa parte de embasamento teórico, vocês podem falar que eu vou tentando, na medida do possível, responder. Mas eu queria entrar no nosso corpus de análise, né? Que foi uma notícia que eu disponibilizei para os alunos do Instituto Federal de Alagoas no CIGA, mas quem não teve acesso ao CIGA e está aí assistindo, né? Eu vou ler um trechinho, mas eu tenho certeza que vocês viram essa notícia por aí. É uma notícia da Veja São Paulo, abril, cujo título é Branca e de família rica, patroa denuncia racismo de empregada, né? E aí eu vou ler um trechinho para vocês, que é o seguinte: uma veterinária registrou queixa em uma delegacia de São Paulo para denunciar que sofreu uma suposta injúria racial por parte de uma de suas empregadas domésticas. Veja, uma de suas empregadas domésticas, ela tem mais de uma. Loira, de pele branca e família rica, Ana Luísa Ferraz, de 32 anos, disse à polícia ter sido vítima de racismo, né, por parte da empregada. O boletim de ocorrência foi registrado em abril. As supostas ofensas raciais ocorreram depois que a funcionária se desentendeu com a patroa. A empregada teria enviado, por engano, uma mensagem de áudio ao marido de Ana Luísa, chamando a mulher de encardida do sul, né?
Bom, essa notícia, ela convoca para a gente os sentidos, né, disso que a gente entende como racismo reverso, né? Não o racismo reverso como no senso comum, mas na maneira como eu vou tentar mobilizar aqui, né? O que tem para a gente pensar aqui? Primeira coisa é que quando a empregada doméstica, né, ela fala da sua posição, ela enuncia a encardida do Sul, certamente ela está aí, né, produzida, né, pelos efeitos dessa diferença étnico-racial. Mas a questão que eu quero pensar aqui com vocês é como que uma mulher que é descrita pela mídia como loira, branca, que tem condições de ter mais de uma empregada doméstica, não é? Como que essa pessoa se produz a si mesma, né, discursivamente, no lugar de uma pessoa que pode sofrer racismo, né? Quero comentar que há uma questão de classe aí, né, imbricada nessa discussão, né? Bom, você tem uma questão de patrão e empregada, né? Patroa e empregada aí, que também está produzindo efeito. Mas eu vou me centrar nessa questão, né, nessa pergunta. Como que essa pessoa, branca, rica, e com uma posição de veterinária, que não é uma profissão qualquer na nossa sociedade, né, se entende nesse lugar de alguém que sofreu racismo? Como que isso é possível, né? Seria, então, o racismo reverso na medida de que toda a discussão que a gente faz sobre a noção de racismo é pensada para a gente poder, como que eu vou dizer, resguardar as ditas minorias sociais, raciais, né, desse histórico, dessa estrutura social que nos determina e que produz uma série de violências contra essas pessoas, né? Então, a reversão está aí, né, nesse entremeio. Então, essa pessoa para quem a discussão do racismo não foi pensada e ela se coloca nessa posição mesmo assim, né? Retomando a discussão sobre sujeito que eu fiz inicialmente, na análise do discurso a gente vai pensar em posições sujeito no discurso. O que seriam essas posições? Seria esse sujeito, né, essa concepção de sujeito que eu descrevi para vocês, materializado no discurso de uma determinada forma. Então a gente tem aí a posição sujeito empregada e a posição sujeito patroa, né? Sendo que essa posição sujeito patroa é uma mulher branca, rica, né? E a posição sujeito empregada, vale lembrar, né? Tem uma questão aí que vale a pena a gente pensar, que é o fato de que essa profissão de empregada doméstica é o que mais se aproxima de uma herança escravocrata da sociedade brasileira, né? Então, ainda que pareça inicialmente que só tem uma questão de classe, a gente tem que pensar aí quais são as ressonâncias dessa herança escravocrata, né, na constituição dessa posição, tá? E aí, eu queria dizer para vocês que a partir desses esquecimentos que constituem o sujeito, se produz a partir da ilusão da igualdade, né? A ilusão, a ideia de que todos somos iguais perante a lei, não é? Esse enunciado fundador que parece que reverte as diferenças socio-históricas que nos constituem nossas diferenças. Essa reversão, ela se produz a partir de uma ideia de simetria, né? É como se o racismo fosse uma coisa que se produzisse no efeito interacional, né? Então alguém xinga alguém de negro e alguém xinga alguém de branco, parece que tem o mesmo efeito, parece que são simetrias num plano. Eu estou pensando num plano, num eixo mesmo, geométrico, né? Essa ilusão da igualdade, ao produzir a reversão dessas diferenças socio-históricas que apagam o modo como a estrutura do social que a gente estava discutindo produz efeito na nossa constituição subjetiva, né? Apaga-se então essas diferenças e produz essa reversão. Então parece que todos somos iguais. Só que essa reversão, ela está tão colocada, e aí agora eu acho que eu vou convencer definitivamente quem estiver me ouvindo, que ela produz, por exemplo, a possibilidade de um sujeito enunciar frases como: se há dia da consciência negra, por que não há dia da consciência branca? Né? Esse enunciado ele circula muito, mesmo diante do fato de que
pessoas brancas nunca tiveram percalços para construir sua consciência, né? O que a gente entende como consciência, como orgulho, e etc. Né? Pessoas brancas sempre tiveram sua representação, sempre tiveram protagonismo nas profissões de maior prestígio, na mídia e etc. Então, não há, historicamente, percalços para a construção da consciência branca. Mesmo assim, a gente vê circular fortemente essa pergunta. Se há dia da consciência negra, por que não há dia da consciência branca? Então, é esse efeito de reversão que está funcionando aí. Né? A ideia ilusória de que todos somos iguais. E um outro enunciado que circula muito também, sobre o qual a gente pode falar, é onde estão as cotas para brancos nas universidades? Mesmo quando, historicamente, a gente sabe que os brancos nunca tiveram ausentes dos bancos do ensino superior, né? Mas, mesmo assim, a gente vê esse enunciado circular. Por quê? Porque é esse efeito de reversão que deriva dessa concepção de sujeito que esquece, lembram dos esquecimentos? Esquece que a estrutura do social está produzindo efeito na sua constituição subjetiva. E aí, nessa notícia, retornando para o corpus, eu vou apontar para um perigo, né? Eu vou colocar assim bem claramente, perigo, né? Que é a inversão. Então, seria uma estrutura de relações sociais perversas, né? Que produz a possibilidade de uma mulher branca e ainda por cima rica se sentir no lugar do racismo, mesmo quando, né, não há estrutura que possibilite que uma mulher na posição social dessa, né, sofra racismo, né? Já sei que eu passei o meu tempo, eu vou finalizar, eu estou vendo que está brotando perguntas aí, e vou encaminhar para o final da discussão, que é o seguinte: a gente precisa fazer uma reflexão, então, sobre a questão das leis, né? Se esse sujeito que eu falei, que a gente vem sustentando, é um sujeito do jurídico, a gente tem que fazer uma crítica à produção desse jurídico, né? Que é o direito burguês, que funciona para uns e não funciona para outros. Então, a gente flagra isso na evidência de que pessoas negras são frequentemente associadas ao crime, quando a maioria dos crimes que produzem muito maior efeito na nossa sociedade são cometidas por pessoas de colarinho branco, né? Que são constituídas a partir de uma determinada conjuntura étnico-racial no país também, né? Então a gente tem que pensar essas leis e pensar em que medida, né, também a lei do racismo, a atual lei do racismo e a lei da injúria racial, ou seja, todas essas leis que foram produzidas para proteger, né, como que essas leis no discurso estão sendo dissimuladas, né? Essa é uma questão que a gente pode e deve discutir, tendo em vista essa questão também, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu anotei. Tá. E aí, com relação a isso tudo, eu queria dizer para vocês que eu tenho adotado uma posição política diante do antirracismo, reconhecendo toda essa conjuntura que a gente está discutindo aqui, que é a de que, ainda que a gente saiba, né, como o Silvio de Almeida ressaltou, que o racismo é estrutural, isso não exime da responsabilidade de nos pensar, né, tanto individualmente, tanto institucionalmente, quanto estruturalmente, as três dimensões do racismo. A gente não está eximido de pensar a nossa responsabilidade nisso. Nós todos, toda a sociedade, né? E eu tenho adotado, né, essa postura política para não permitir que o antirracismo se torne uma categoria esvaziada de sentido, que se torne uma coisa que somente serve para promoção, somente serve para publicidade, somente serve para a construção de uma falsa imagem antirracista, quando, na verdade, o antirracismo, diante de toda essa conjuntura, demanda uma posição política e prática, para mim não são coisas diferentes, mas para algumas pessoas são, política e prática efetiva, né, que realmente produza efeitos. E aí, para não... para aproveitar o espaço, né? Fazer algumas indicações de leitura para quem está interessado nessa discussão, que foram algumas obras que eu consultei rapidamente hoje, quer dizer, ao longo dessa semana para fazer essa live, e que eu acho que vale a pena. A primeira é essa que eu citei, que é o que é racismo estrutural, do Silvio Almeida, né?
que inclusive tem uma entrevista dele no Roda Viva circulando, foi semana passada. Eu acho que vale super a pena ver. Foi uma entrevista com recorde de audiência. É uma pessoa que precisa urgentemente ser ouvida pela sociedade brasileira, porque tem muito a contribuir com essa nossa jornada de desconstrução do racismo que habita em cada um de nós. Em alguns mais do que em outros, obviamente. Né? Outra indicação que eu faria é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que é uma obra recente e muito interessante. O outro é uma obra, né, mais tradicional, digamos assim, mas fundamental, que é da Sueli Carneiro, Racismo, Sexismo e Desigualdade Racial, em que vai se colocar a questão do racismo indissociável da questão do gênero também, que é muito importante. A outra obra, falando do meu ponto de vista de linguista, é o Racismo Linguístico do Gabriel Nascimento, né? Ele é o professor de uma universidade na Bahia, né? E ele está propondo uma discussão super importante, acho que vale a pena conferir. Por último, do meu ponto de vista teórico, que é a análise do discurso materialista, eu quero sugerir quaisquer escritos do autor Rogério Modesto dos Santos, né? Que é um autor que produziu uma dissertação, uma tese no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, em análise do discurso, e tem produzido uma série de artigos que vocês encontram online sobre essa questão. Tá? Eu vou finalizar porque eu vi que tem bastante comentário, não consegui prestar atenção, mas vou torcer aí para que tenham umas perguntas para a gente estender um pouquinho o debate. Obrigado. Ainda bem que você não prestou atenção, porque eu estou aqui para isso. Queria aqui visibilizar os textos, alguns que você citou, que são textos, esse aqui é o de Djamila Ribeiro, né? Pequeno Manual Antirracista, Racismo Estrutural do Silvio Almeida, essa é a figura do Roda Viva, que são materiais que foram feitos para pensar no ensino médio. Então, eu acho que eles ganham mais relevância ainda no nosso contexto. Também gostaria de aproveitar a oportunidade dessa pausa para agradecer a presença de um contingente considerável de professores do IFAL. Só para citar alguns, se eu deixar alguns de lado, eu peço desculpas. Então, Odair, Danilo, Camila, Levi, Rosana, Gustavo Paiva, estão todos aqui, e também algumas pessoas que sempre nos seguem, então, Fabiana, Denise, Joyce, Helena Mota, estão sempre aqui com a gente, Poéticas do Sertão, estão sempre aqui com a gente, né? E a gente teve, sim, alguns comentários, um deles do Alex, perguntando qual é a perspectiva da análise de discurso que você está mobilizando para pensar isso. E o Eduardo está perguntando em que momento os negros foram escravizados na nossa história. A Camila nos saudando. E eu também queria aproveitar, porque a gente tem uma interrupção já há algum tempo, e você tem me ensinado a pensar essas questões, e inclusive ela tem me atravessado em outros momentos e outras lives. Então, para clarificar também, eu gostaria de fazer uma pergunta, de que a pergunta que se baseia, então, daria, então, para pensar que esse sujeito, ele é atravessado, então, por duas posições, né? Ele é atravessado pela posição da presentificação do local, onde, então, é possível se estabelecer o falso simétrico, e, por outro lado, há uma posição que talvez seja mais inconsciente, que atravessa uma história que ele busca esquecer. Então, e também, se você puder descrever um pouco mais, talvez para ajudar também os nossos quem está assistindo, então, qual que é, então, essa relação do ponto de vista individual, das interações face a face, e o que está atravessando, né, que tem relação com a minha pergunta, né, o que está atravessando esses sujeitos que são sujeitados, então, né, então, o que está atravessando neles, acho que te ajuda também, inclusive, a responder a primeira pergunta. E aí, se eu puder, eu gostaria de estabelecer um desafio para você pensar, porque essa teoria da psicanálise, que eu também estou muito imbuído nela, ela pensa muito a questão da sujeição, né? O sujeito quanto sujeição. Como é que fica a agência para transformar essa realidade? Né? Como é que a gente pode atuar? E aí eu estou também perguntando isso porque eu sei que você tem uma atuação antirracista muito importante, então, e também para a gente também articular essa fala de que não basta ser racista e falar que a gente tem amigo preto, que a gente apoia, a gente precisa ser antirracista, certo? Então eu passo a palavra com você, que você tem bastante coisa para se divertir.
Tá bom. Bom, o ponto de vista da análise do discurso que eu falo, então, é a análise do discurso francesa, mais especificamente uma que se desdobra a partir dos estudos do Michel Pechet, que é esse autor que vai pensar o funcionamento da ideologia, esse sujeito que ele é afetado pelo inconsciente, então ele é um sujeito que não é consciente o tempo todo da maneira como a história o afeta, né? Então é essa análise do discurso aí, dessa análise do discurso que eu estou falando. E é uma teoria na qual, nas questões raciais, tem muito a se fazer, né? As questões raciais aparecem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não é ainda uma discussão central, né, na teoria. Esse autor, o Rogério Modesto dos Santos, ele traz, né, a questão racial, né, ele vai falar de discursos racializados como questão primeira, né? Então vale a pena conferir o que eles estão falando e eu vou retomar ele quando eu responder a pergunta do Léo. A outra pergunta foi sobre quando a escravidão começa, né? Danilo aí está me ouvindo, o Léo também. Eu vou arriscar aqui, né? Mas se houver algum fato, alguma correção, enfim, fiquem à vontade. Mas a gente remete isso ao entorno do século XV, né? Que foi quando começa o movimento das grandes navegações e que aí se produz essa necessidade, né, de buscar perversamente essa mão de obra que vai servir, né, como trabalho não remunerado, né, e violentado e etc., para povoar e colonizar, né, quer dizer, povoar não, colonizar mesmo, né, e repovoar, enfim, fazer trânsito de povos da África para a América, para poder, enfim, implementar isso que a gente ficou conhecendo como o terrível fato histórico da escravidão. Então, vejam, são séculos e séculos de uma coisa acontecendo, né, e estruturando a nossa sociedade, o nosso modo de pensar e produzindo efeito, né, na nossa Constituição enquanto sujeito. Para a pergunta do Léo, essas duas posições, né, para análise do discurso, o sujeito ele é dividido, né? Então, essa coisa é muito importante, né? Da gente não estar consciente de todos os processos ao mesmo tempo, e isso significa, né, trocando em miúdos, que é permitido errar, né? É permitido errar. Mas isso não quer dizer também, né, convocando aquela velha máxima, né, que devamos permanecer no erro, né? O racismo ele está estruturalmente constituído e colocado para nós nessa estrutura de sujeito que é afetado por isso sem que a gente tenha controle. Então, o racismo me afeta, o racismo afeta a cada um dos que está nos ouvindo, o racismo afeta a cada um dos brasileiros, né? E, nesse sentido, em algum momento, a gente vai reproduzir práticas racistas. É preciso reconhecer isso, que o racismo não é uma coisa do outro, não é uma abstração. O racismo ele é uma coisa realizada em todos nós. E nesse sentido, né, tendo em vista essa constituição de sujeito, a gente vai em algum momento errar, né? Qualquer um de nós. A questão que fica é, qual que é a minha postura diante desse erro, não é? Como postura política, né? E aí já respondendo a pergunta de como é possível superar isso, né? É adotar, né? É procurar nas nossas práticas questionar não só no individual, não só evitar ser racista no face a face, né? Questionar a maneira como a gente, nós mesmos, né? Individualmente, praticamos o racismo, refletindo sobre isso, e isso perpassa o reconhecimento do que é o racismo, afinal de contas, né? Institucionalmente, a gente tem que discutir, né, o papel das nossas instituições, das nossas empresas, das nossas representações, né, em práticas efetivas de combate a isso, e é por isso que eu retomo aqui a minha postura firme contra a Associação Brasileira de Linguística. Então, para dizer dessa posição antirracista, né?
Então, com relação a essa outra dimensão do racismo, que é o racismo institucional, né, é preciso a gente questionar as práticas das nossas representações e instituições, e empresas também, né, com relação à inclusão, a repensar o modo como a estrutura está afetando o seu modo de organização, né? Sobre essa questão da Abralin, então, tem um outro vídeo aqui explicando todo o ocorrido e por que eu tenho adotado essa postura firme, né, diante da Abralin, cobrando ações concretas de antirracismo, porque é impensável que uma associação brasileira de linguística, né, não esteja adotando práticas concretas de rever, né, a sua posição antirracista. E, em última instância, a gente pensar a questão do racismo estrutural, então, o individual, a nossa prática, né, o institucional, as nossas instituições nas quais a gente está inserido, e o estrutural, que é o modo como a nossa história produziu uma estrutura que nos afeta e que nos determina. Reconhecer, produzir estudos sobre isso, fazer isso que a gente está fazendo agora, que é falar sobre isso, reconhecer que fatos como a escravidão, né? E aí eu já pego o gancho do comentário do Alex, e realmente a gente está falando da escravidão negra, né? Não estamos falando da escravidão como aconteceu na Grécia, por exemplo, que nada teve a ver com questão étnico-racial, né? Um outro modo, assim como o Alex pontuou aí, é verdade, são coisas completamente diferentes, obrigado. Né? E pensar como isso tudo produz efeito, o racismo científico do século XIX, né? Pseudocientífico, melhor dizendo, o modo como isso está colocado para a gente, né? Reconhecer tudo isso para que a gente possa pensar alternativas, tá? Então, todo esse meu posicionamento é fazendo cura ao que traz o Silvio Almeida, né? Mesmo para pensar essas três dimensões, mas trazendo a discussão para o meu ponto de vista, que é a análise do discurso, perceber que isso tudo está colocado para a gente, para tentar fugir de posturas cínicas como essa da patroa, né? Que, mesmo sabendo que o racismo não está colocado estruturalmente para ela, né? Mesmo sabendo que as instituições nas quais ela está inserida não têm uma estrutura que a exclui enquanto pessoa branca, né? Mesmo ela sabendo que dificilmente ela vai se sentir verdadeiramente ofendida individualmente pelo que disse a empregada, mesmo sabendo tudo isso, ela se produz nesse lugar. Isso é uma postura cínica, né? Então, reconhecer essas três dimensões e pensar sobre isso é produzir a possibilidade da gente se repensar quando a gente cai nesse cinismo, né? Nesse cinismo explícito, melhor dizendo, né? E eu acho que é isso, gente, que eu tinha para dizer. Eu acho que você respondeu os comentários, inclusive uma pessoa perguntou como reagir diante do racismo, e você respondeu muito bem. Tem uma pessoa que está pedindo as indicações bibliográficas, e se ela está me ouvindo, eu vou pedir para ela entrar em contato com você, inbox, para que você passe as referências para ela e ela tenha o interesse de adquirir os livros. Eu tenho uma ideia. Que tal eu fazer uma postagem numa imagenzinha com os nomes e os autores? Será que seria legal? Stories. Seria muito legal com as referências. Eu queria fazer só um breve comentário, porque eu achei muito interessante da forma que você articula e relacionando com o comentário do Alex, que realmente é um racismo produzido pela chave colonial da modernidade, que, nesses sentidos, na sua fala, está totalmente indissociável a relação entre raça e classe. Não sei se você teve consciência ou não disso, mas a todo momento que você vai descrever a estrutura e as posições discursivas, você está estabelecendo de maneira muito dinâmica e indissociável a relação entre classe e raça, o que se transforma muito interessante, né, a sua fala, que tem muito a ver com a chave do capitalismo e da expansão do capitalismo via colonização moderna do século XV em diante, a partir da aquisição do trabalho compulsório de pessoas do continente africano. Então, é só um comentário breve. Eu acho que é isso. Se você quiser, a palavra volta para você para suas considerações finais de despedida. Eu acho que não há mais comentários aqui. E aí, assim, a gente pode encerrar essa atividade de agora. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. Eu vi que hoje a gente passou das 20 pessoas. Eu queria dizer que eu não estou preparado para a fama, então vão devagar, por favor.
Agradecer ao Léo, a mediação e a todos que fizeram perguntas, porque vão ajudando a gente a pensar, né, as coisas. Dizer que essa questão que eu estou trazendo, né, a produção discursiva do falso verso simétrico, é uma questão muito mais densa, né, e que eu pretendo publicar em breve, e aí eu dou notícias aqui por esse perfil sobre o andamento dessa discussão, né? E aí eu vou fazer essa postagem mesmo indicando aí as obras, né? Como a colega pediu, acho que vai ser bem legal. E é isso, tenham todos uma boa tarde e vamos, como postura política, eu convido todos vocês a adotarem também uma postura firme diante da questão do antirracismo. Não só refletindo, né, sobre a nossa prática individual, mas questionando as instituições nas quais a gente está inserido e buscando conhecimento sobre essa questão do racismo estrutural, o modo como o racismo estrutura os nossos modos de pensar e de atribuir sentido às coisas no mundo. Obrigado, gente. Um beijão. Queria também agradecer, eu aprendi bastante e aprendo muito com você, e pedir desculpas mais uma vez pelo meu palavrão ao vivo, porque a minha internet vive caindo aqui. Nós dois estamos em Santana do Ipanema, né, e aí somos de provedores diferentes. Olha lá, caiu o Elton. Agora o que caiu de verdade, né, caiu o celular. Então eu queria mandar um beijo para todos, agradeço a presença. E nós somos vizinhos, as pessoas não sabem, Santana. Quero saber se você quer vir tomar um café rapidinho aqui pós-live. Acho que eu posso. Vou colocar a minha máscara e vou. Beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.